Graça e paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida, um canal que compartilha devocionais, leituras de livros e meditação nos capítulos da Bíblia. Antes de fazermos a leitura de Lucas no capítulo 23, quero fazer dois convites a você. O primeiro convite é que você acesse a playlist Meu Dia com Deus. Lá nós estamos gravando todos os dias a leitura do devocional Café com Deus Pai. Esse livro, Café com Deus Pai, foi escrito pelo pastor Júnior Rostirola e em 2023 foi o devocional que vendeu 5 milhões de cópias. Tem sido um devocional que ajuda de maneira breve a manter comunhão com Deus. O segundo convite é que você fique até o final do vídeo para que você acesse o vídeo que nós vamos postar no final de Provérbios capítulo 23. Quem acompanha o canal sabe que todos os meses nós fazemos a leitura do livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem apenas 31 capítulos. Você consegue ler ele todos os meses. E se você faz isso durante 2 anos, lendo todos os meses e aplicando, você toma decisões mais sábias. E se você faz isso durante 5 anos seguidos, lendo todos os meses, você prospera em todas as áreas da sua vida. Então, no final desse vídeo eu vou deixar um acesso a Provérbios capítulo 23. Feitos os dois convites, nós estamos no dia 23 de abril, estamos, por orientação do Espírito Santo, fazendo a leitura do Evangelho de Lucas, porque em abril nós celebramos a Páscoa. Especialmente nesse ano, hoje é quarta-feira, no último domingo, nós comemoramos a ressurreição de Jesus, e no capítulo 23, que é o que vamos meditar hoje, vamos ver o momento em que Jesus é efetivamente morto. Mas antes de fazer a leitura do capítulo 23, eu quero fazer uma reflexão sobre a parte final do capítulo 22. Quem está acompanhando essa série sabe que ontem nós lemos o capítulo 22 e na parte final eu falei que quando Jesus aqui na parte final do capítulo 22 foi levado diante do Sinédrio. O Sinédrio era o conselho dos judeus dentro das sinagogas. Jesus foi levado, Jesus recebeu o beijo de Judas, então ele foi preso pelos capitães do templo. Os capitães do templo, traduzindo para a linguagem de hoje, seria como que a polícia do templo, aqueles que eram os seguranças das autoridades que ocupavam os cargos de sacerdote nas sinagogas. Então esse cargo de sumo sacerdote, de escribas, de anciãos, ele era um cargo importante para a comunidade judaica. Então, havia capitães que guardavam o templo. E quando Judas dá o beijo em Jesus, esses capitães prendem Jesus e levam ele para o templo, para a sinagoga, e ele é apresentado para ser julgado pelo Sinédrio, que é o conselho das autoridades ali, dos sacerdotes. E vamos ver aqui no versículo, logo depois que Pedro, aqui no versículo 62, sai para chorar amargamente, porque ele tinha acabado de negar a Jesus 3 vezes e o galo cantou. No versículo 63 fala assim, capítulo 22 de Lucas: E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. Versículo 64: E vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza-nos, quem é que te feriu? 65: E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. 66: E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo. Esses anciãos eram pessoas que ficavam ali nas sinagogas, juntamente com os sacerdotes, no templo. E os principais dos sacerdotes, ajuntaram-se eles, e os escribas, e o conduziram ao seu concílio. Ou seja, esse concílio é a reunião de todas as autoridades ali,
judaicas da sinagoga. E lhe perguntaram, versículo 67, se tu és o Cristo, dize-nos. Ele replicou, se vou-lo disser, não o crereis. Aqui, essa parte que eu quero destacar antes de meditarmos no capítulo 23. Que ontem nós fizemos a reflexão desse texto aqui e eu comentei que Jesus disse de maneira indireta que ele era o Cristo. Então eu quero só completar fechar essa conclusão de ontem. E lhe perguntaram, se tu és o Cristo, dize-nos. Cristo, em grego, é Christos. E a palavra Christos significa ungido. Então, quando vem a tradução aqui no Novo Testamento, que os sacerdotes perguntaram para Jesus, se tu és o Cristo, dize-nos, eles estavam dizendo assim, se tu és o Messias, aquele que está prometido no Antigo Testamento. Vamos lembrar que hoje nós contamos com o Novo Testamento. Na época de Jesus não existia o Novo Testamento. Então as Escrituras para eles eram apenas os livros do Antigo Testamento. No Antigo Testamento existe a promessa de que Deus enviaria Jesus. E nós fizemos ontem a leitura de Isaías, capítulo 53, que fala a respeito da profecia que foi lançada por Isaías de que o Cristo seria alguém que não teria formosura, mas que seria quebrado e que seria moído e que Deus quis que fosse assim e que seria assim com o ungido quando ele viesse. Então, eles aqui estão fazendo o julgamento de Jesus e eles querem, a pergunta deles é, se tu és o Cristo, significa, nós queremos saber se você é aquele que está prometido nas Escrituras. Fala para nós, dize-nos. E Jesus, ele replicou, se vou-lo disser, não o crereis. Jesus quis dizer, se eu disser para vocês, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o prometido, vocês não vão acreditar em mim. Aí no versículo 68, e também, se vos perguntar, não me respondereis. Jesus está dizendo assim, e se eu perguntar para vocês assim, o que vocês acham? Vocês acham que eu sou? De todos os sinais que vocês viram, vocês acham que eu sou? Vamos lembrar que quando nós meditamos em Lucas, no capítulo 3 e no capítulo 4, nós vimos que João Batista, que foi o que batizou Jesus, ele foi preso. E porque ele condenou Herodes, dizendo que ele não poderia ficar com Herodias, porque Herodias era esposa do irmão dele, que era o Filipe. Por causa disso, Herodes prendeu João Batista. E quando nós lemos Lucas, capítulo 3 e capítulo 4, nós vimos que até mesmo João Batista enviou alguns dos seus discípulos para perguntar a Jesus se ele realmente era o Cristo. Porque quando ele foi preso, ele ficou numa situação de dúvida. E Jesus, quando recebeu os discípulos de João, curou várias pessoas, expulsou os demônios na frente deles e disse para os discípulos de João, ide até ele e dizei a ele que os doentes são curados e as pessoas são curadas e libertas dos demônios. O que Jesus quis dizer para João é por meio desses sinais, desses milagres, que você pode ter a certeza de que eu realmente sou o Cristo. Então nós vemos que Jesus respondeu para João fazendo sinais. E aqui, em Lucas 22, ele está novamente nesse desafio. Só que agora ele está diante dos principais, dos sacerdotes, e eles estão dizendo, se você é o Cristo, fala para nós. E aí Jesus vai e fala primeiro, se eu falar, vocês não vão acreditar, que é o versículo 67. Aí no versículo 68, e também, se eu perguntar para vocês,
vocês não vão me responder. E Jesus diz, vocês não vão me responder porque eles já queriam matar Jesus. Eles já estavam com ódio, com raiva. Porque quando nós chegamos aqui em Lucas 22, Jesus já tinha caminhado em muitos lugares da Galileia, já tinha passado nas cidades de Cafarnaum, já tinha passado na cidade de Jerusalém, já tinha passado por Betânia. Quem está acompanhando essa série vai lembrar que quando nós começamos a ler o capítulo 18, nós vimos que Jesus fala para os seus discípulos: vamos para Jerusalém, porque lá convém que eu morra, seja açoitado e cuspido, e depois eu ressuscitarei. Ele fala isso abertamente para os seus discípulos no capítulo 18, mas os discípulos não entendem, porque eles não acreditam que isso vai de fato acontecer. E aí quando nós entramos no capítulo 19, Jesus entra em Betfagé, e aí ele encontra no caminho ele encontra Zaqueu, aí depois ele vai em direção a Betfagé e depois em direção a Betânia. E ele vai caminhando, então Jesus está em movimento em direção para Jerusalém. No capítulo 20, nós vemos que ele entra lá em Jerusalém, ele limpa o templo e ele vai avançando. Depois ele tem a entrada triunfal em Jerusalém, onde a multidão aclama ele como Messias. Essa multidão que aclama ele como Messias eram as pessoas que seguiam a Jesus e que viam os milagres. Então, tudo isso estava acontecendo na frente desses fariseus, desses saduceus que faziam parte do Sinédrio, que é esse concílio que nós estamos lendo aqui. Então, quando Jesus vai diante deles, ele fala assim: se eu falar, vocês não acreditam. Versículo 67. 68. E se também vos perguntar, vocês não vão me responder, porque não é do interesse de vocês dizer: a gente acha que você realmente é o Cristo, porque as Escrituras falam que o Cristo viria e operaria muitos sinais. Mas tem um fator que impedia que os fariseus e os saduceus reconhecessem que Jesus era o Messias. O texto fala que o Messias, quando viesse, traria libertação para eles. E Jesus trouxe a libertação espiritual, mas ele não veio para inaugurar ainda o reino milenar. Ele veio primeiro para trazer a salvação para a humanidade. Então era necessário que ele viesse, não primeiramente para os judeus, mas que ele viesse primeiramente para inaugurar o reino espiritual de Deus na terra, para trazer a salvação para a humanidade. Então Jesus ele não está preocupado com isso. E ele fala assim, ainda no 68, nem me soltareis. O que Jesus está dizendo? Mesmo que eu diga para vocês que eu não sou o Cristo, porque se Jesus dissesse assim, eu não sou o Cristo, eu declaro que eu não sou. Jesus está dizendo assim, se eu disser que eu não sou, vocês também não vão me soltar, porque vocês já viram os sinais e as maravilhas que foram operadas e vocês já estão carregados de ódio e de inveja e já conspiraram para a minha morte. Tanto que quando nós lemos a parte inicial do capítulo 22 ontem, nós lemos sobre a traição de Jesus e os versículos 1 a 6 que falam sobre a conspiração, que eles se reuniram e estavam procurando uma forma de capturar Jesus, até que Judas aparece e se oferece para entregar Jesus. Já lemos isso ontem. Então, Jesus fala, vocês não vão me soltar. Aí vem o versículo, só que Jesus vai além. Na mesma fala, ele já avança para o 69. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Jesus está dizendo, vocês estão perguntando para mim se eu sou Cristo? Então a resposta de Jesus pode ser dividida em várias partes. A primeira parte no 67. Se eu disser que eu sou o Messias, vocês não vão acreditar. A segunda parte no 68. Se eu perguntar para vocês o que vocês acham,
vocês vão ficar quietos. Vocês não vão me responder nada. Vocês não vão reconhecer que eu sou. Mas também tem uma parte de vocês que não vai dizer que eu não sou. Então, se eu perguntar para vocês, vai ser perca de tempo. Aí a terceira parte, nem me soltareis. Se eu disser que eu não sou, porque isso eliminaria qualquer acusação contra mim, e eu poderia sair e dizer, não vou mais fazer nenhum milagre, vou ficar tranquilo aqui, não vou mais incomodar vocês, vocês não vão me soltar, pelo que já foi feito. E aí a quarta parte, então, desde agora, a partir de agora, o Filho do Homem vai se assentar à direita do poder de Deus. Em outras palavras, eu já sei o que vai acontecer. Vocês vão me matar e eu vou realmente ficar com o Pai à direita dele, como está escrito na palavra. Eu vou agora cumprir o propósito. Aí no versículo 70, e disseram todos, logo, és tu o Filho de Deus. Então aqui eles dizem, então você está realmente dizendo que você é o Filho de Deus. E ele lhes disse, vós dizeis que eu sou. Então Jesus está dizendo assim, coloca na conta deles, vocês estão dizendo que eu sou. Vocês mesmos reconhecem que eu sou. Então aqui é que Jesus lança de maneira indireta, fala assim, vocês reconhecem que eu sou, por todos os sinais, por tudo que foi feito. Aí no versículo 71, então disseram, de que mais testemunho necessitamos? Aqui no 71, o Sinédrio fecha a conclusão do julgamento de Jesus, dizendo assim, não precisamos mais de nenhuma prova. Ele realmente fala que é o Messias, que é o Filho de Deus, pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Então aqui nós terminamos o capítulo 22 e agora vamos entrar no 23. No 23, ele fala assim, e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. 2. E começaram a acusá-lo, dizendo, havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo o Rei. Vejam que a acusação que esses principais dos sacerdotes fazem contra Jesus são acusações mentirosas. Nós já meditamos durante a leitura de Lucas que eles tentaram Jesus. Voltando aqui no capítulo 20 de Lucas, vamos ver aqui, em Lucas capítulo 20, no versículo... Aqui no versículo 22, nós vemos que eles tentaram Jesus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Versículo 23, e entendendo Jesus a sua astúcia, disse-lhes, por que me tentais? 24, mostrai-me uma moeda, de quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram, de César. 25, disse-lhes então, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então aqui, em Lucas, no capítulo 20, nos versículos 22 a 25, nós vemos que Jesus claramente disse para eles que deveriam dar o tributo a César. Mas, indo aqui no capítulo 23, nós vemos no versículo 2 que eles começaram a acusá-lo, dizendo, havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Então eles acusaram Jesus, dizendo assim, ele está gerando confusão em Roma. Por que que os judeus ali no Sinédrio não mataram Jesus? Eles não tinham autoridade de matar Jesus porque eles estavam sob o domínio do Império Romano. Então ninguém podia matar alguém sem que houvesse um processo, um devido processo legal. É como hoje acontece. Para que você possa prender alguém porque praticou algum crime, é necessário que exista uma acusação, uma denúncia que é feita pela promotoria. E é necessário que você leve a pessoa diante de um juiz para que esse juiz faça o julgamento do caso. No caso aqui de Jesus, e havia mais uma questão ainda, as pessoas
tinham direito de fazer a sua autodefesa. Elas poderiam se defender também. Então aqui eles fecham no final do capítulo 22 a condenação de Jesus, mas eles não podem matá-lo. Então eles fazem o seguinte: levam Jesus para Pilatos, porque Pilatos era o governador da região da Judéia, que era onde ficava a cidade de Jerusalém. E levantando-se toda a multidão deles. Veja que aqui no versículo 1 tem outra questão. E levantando-se toda a multidão deles. Isso significa que havia muitas pessoas que estavam acompanhando os principais dos sacerdotes, os escribas e os capitães do templo e as pessoas que queriam ver a morte de Jesus. No momento em que Jesus foi capturado e foi levado durante o período da noite para ser condenado pelo Sinédrio, todos aqueles que eram inimigos de Jesus se reuniram. Então se formou toda a multidão que não queria mais que Jesus continuasse aqui na terra, que já estavam com a ideia de que ele fosse morto. E essa multidão se levantou deles e o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo Rei. 3. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. Aqui no versículo 3, Pilatos, como governador da Judéia, ele tinha que se preocupar com as revoluções, com as guerras, com as rebeliões que poderiam acontecer dos povos dominados em relação ao Império Romano. Então a pergunta que Pilatos faz para Jesus é: você é o rei dos judeus? A pergunta é: o que isso impacta para o Império Romano? Você está dizendo, a pergunta, tu és o rei dos judeus, eu quero saber se você por acaso vai fazer uma revolta, se você vai levantar uma rebelião dos judeus contra o Império Romano. É isso que eu quero saber. E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. O que Jesus está dizendo com tu o dizes? Jesus está dizendo assim: é você que está falando. Como que Pilatos interpreta isso? Ele está dizendo que sou eu que estou falando? Ele não falou que ele vai criar uma revolução, que ele vai criar uma revolta, que ele vai criar uma guerra dos judeus contra o Império Romano. Então o que Jesus falou para ele, para Pilatos, não tinha nenhum valor para o interesse dele, como governador da Judéia. Então no versículo 4, disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e para a multidão: não acho culpa alguma neste homem. Versículo 5, mas eles insistiam cada vez mais dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então a acusação, eles disseram, ele está alvoroçando toda a região da Judéia e ele começou lá na Galiléia. Aqui nós devemos entender que a Galiléia era um outro território, que estava sob a jurisdição de Herodes. Aí vem o versículo 6. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. 7. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Versículo 8. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe viria fazer algum sinal. 9. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Esse versículo 9 nos dá um ensinamento. Jesus não fala com pessoas que não se importam em buscá-lo. Quem era Herodes? Lá nos capítulos 3 e 4, nós lemos que esse Herodes, que era o governador da Galiléia, tinha tomado Herodias, que era esposa de Filipe, que era irmão dele. Então ele era um adúltero, o Herodes. Também nós lemos que ele mandou matar João Batista. Ele decapitou.
tirou a cabeça de João Batista e entregou numa bandeja de prata para a filha de Herodias, por causa de uma dança que aquela menina fez. Então nós vemos que os valores de Herodes são valores de um homem que não tem nenhum temor e nenhuma consideração com Deus. E aí esse Herodes queria muito ver Jesus apenas para que Jesus fizesse algum milagre. E muitas pessoas querem encontrar Jesus nessa perspectiva. Eu quero ver o que acontece comigo se eu aceitar a Jesus. Será que ele vai fazer eu ficar rico? Será que ele vai me dar uma cura? Será que ele vai fazer alguma coisa sobrenatural e espetacular para eu ver, para eu dizer, nossa! E Herodes, ele é desse grupo de pessoas. Se você vem até Jesus como Herodes, Jesus não tem que dizer ou responder ou apresentar nenhum sinal para quem age assim com ele. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo. Ele não desejava seguir a Jesus. Ele só queria ver. Como tem muitas pessoas hoje que só querem ver. Por ter ouvido dele muitas coisas e esperava que ele viria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Talvez você é daquele grupo de pessoas que até entrou na igreja e reza e reza e reza, ou ora e ora e ora, e pede que Jesus se manifeste e lhe responda alguma coisa e você não tem resposta, porque você continua vivendo uma vida no pecado. Continua, mesmo sabendo que Jesus quer que você siga uma nova vida com Ele, fazendo as coisas que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, e aí você vai fazendo tudo o que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer, no tempo que você quer, e aí você, quando alguma coisa dá errado, você vai até Jesus e fala, me dá a resposta agora, Jesus. E Herodes, quando nós lemos esse texto aqui, nós temos essa aplicação prática. Ele interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Avançando para o 10. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. Versículo 11. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. É isso que muitas pessoas fazem. As pessoas querem estar quando o versículo 10 fala assim, e estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. Muitas pessoas que estão seguindo a Jesus querem estar com os principais dos seus amigos, os principais que são as pessoas que elas valorizam e que colocam em prioridade em relação a Deus, em relação a Jesus. E essas pessoas muitas vezes são aqueles seus amigos que só dizem para você por que você vai buscar a Jesus. Você não precisa dele. São aqueles que são os acusadores de Jesus. E versículo 11. E o Herodes, com os seus soldados, desprezou. Então, não tendo resposta, eles fizeram o quê? Escarneceram de Jesus. É o que muitas pessoas fazem também. Elas falam, já busquei tanto a Deus, ele simplesmente não responde. A pessoa não busca a Deus de forma correta, certa e justa, não tem resposta, e aí o que acontece? Ela piora. Ela começa a falar mal a respeito de Jesus e começa até a zombar daqueles que são cristãos e que servem a Jesus. E foi isso que Herodes fez. Ele começou a escarnecer, falou, coloca uma roupa brilhosa nele, já que ele é rei. Vamos dizer que ele é rei. E tornou a enviá-lo a Pilatos. Em outras palavras, eu não preciso dele aqui. Pode sair da minha frente, eu não quero Jesus na minha vida. Versículo 12. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Veja que até como moeda de troca usaram Jesus.
Pilatos tinha alguns desentendimentos com Herodes. Quando ele viu que Herodes estava em Jerusalém, ele aproveitou e disse: vou colocar Jesus lá, dizendo: olha, meu amigo, você que é o governador da Galiléia, vou enviar Jesus para que você possa vê-lo. E aí eles fizeram amizade. Isso aqui nos fala que tem muitas pessoas que usam Jesus como forma de conseguirem contratos e negócios. Tem aquelas pessoas que entram em várias igrejas com a finalidade de fazer network, de fazer contato. E tem muitos pastores e líderes religiosos que até fazem pactos e contratos com comerciantes e dizem: olha, esse irmão aqui sempre está aqui na nossa igreja, comprem dele. E de uma forma sutil e nem sempre tão escancarada, eles vão criando essas formas de se fazerem vendas de marcas, de produtos, de pessoas, usando o nome de Jesus. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Aí, versículo 13. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: 14. Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa de que o acusais acho neste homem. 15. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Agora nós vemos que nem Herodes, nem Pilatos, dois governadores, encontraram nenhum crime que pudesse justificar a condenação de Jesus. Versículo 16. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Aqui, Pilatos estava querendo colocar um castigo para ver se conseguia acalmar a multidão e resolver a situação para soltar Jesus, porque ele não viu nenhum crime em Jesus. 17. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Então eles tinham uma festa, e nessa festa, nesse tempo, eles apresentavam criminosos para que a multidão escolhesse quem poderia ser solto. Existe isso na Constituição do Brasil. Existe um artigo na Constituição que permite que o presidente da República conceda graça, conceda anistia e conceda indulto em determinados períodos. Tem alguns períodos, como por exemplo no final do ano, em que o presidente da República pode baixar um decreto dizendo quais pessoas que praticaram quais crimes que podem ser liberadas ou podem progredir de regime. Então aqui, era mais ou menos nessa época, havia esse momento em que se apresentavam alguns criminosos e era possível que a multidão escolhesse um para que recebesse o perdão do governador. Versículo 18. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Agora, quem era Barrabás? Versículo 19. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição. Sedição significa revolução. Então ele tinha juntado um grupo de pessoas feita na cidade. E ele tinha feito uma revolta contra o Império Romano. E sedição era crime. Eles colocavam a pessoa presa. Então ele tinha cometido uma sedição e um homicídio. Provavelmente Barrabás levantou uma revolta contra o Império Romano e alguém deve ter se levantado contra ele, ele deve ter matado a pessoa no meio dessa rebelião. Versículo 20. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. 21. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. 22. Então ele pela terceira vez lhes disse:
Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Veja que Pilatos ele insiste em soltar Jesus. 23. Mas eles instavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Aqui nós vemos que os principais dos sacerdotes, quando realizaram a prisão de Jesus no capítulo 22, e pela manhã eles levaram Jesus até Pilatos, eles reuniram todo o grupo deles, porque eles realmente queriam matar a Jesus. Versículo 24. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Vamos lembrar aqui que Pilatos era governador da Judéia. Então Pilatos era um político. E políticos seguem sempre aquilo que lhes favorece no aspecto eleitoral. Então, se ele não ouvisse o povo, poderiam denunciá-lo para o imperador. E ele poderia perder a sua posição. No momento em que a população começa a pedir isso, ele passa a olhar pelo lado dele. E isso nos traz uma aplicação espiritual. Como nós nos posicionamos quando chega o momento em que todas as circunstâncias vão dizendo: agora ou você é por Jesus ou você é por nós. Se você quer salvar a sua pele, se você quer ter a sua vida, se você quer ficar na sua condição, você vai ter que fazer o que nós estamos dizendo. E nessa hora, Pilatos pulou do barco de Jesus. Ele disse: eu vou me preocupar comigo. E muitas vezes nós somos provados. E nas horas das provas, nós vamos estar com ele? Aí vem o versículo 25. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Versículo 26. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Versículo 27. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Então, aqui o versículo 26 nos fala que assim como nós temos a figura dos principais dos sacerdotes, a figura de Herodes, a figura de Pilatos, que foram pessoas que cada um deles foi fazendo o que bem quis, nós encontramos aqui o Simão, que era o sirineu, que foi aquele que estava vindo do campo. Ou seja, aquele que estava vindo do campo fala a respeito de alguém que estava vindo do seu trabalho. Muitos são como esse Simão, que estão no trabalho do reino de Deus, que estão vindo do trabalho e que sempre encontram disposição e força para conseguirem tomar a sua cruz e carregarem todos os dias por amor a Jesus. Esse versículo 26 também nos traz a aplicação e faz aqui o contraponto em relação aos personagens que nós lemos anteriormente nesse capítulo, que foram os principais dos sacerdotes, depois Herodes, depois a multidão, né? A multidão também tinha a opção de reconhecer a divindade de Cristo, né, e de reconhecê-lo como Senhor, e não aceitaram. E Pilatos, que até foi simpático a Jesus, mas ele foi até um certo limite, e dali ele não passou. Mas o Simão, ele vinha do campo, ele já vinha do trabalho, e ele ainda veio e encontrou mais força para carregar a cruz e levar após Jesus. E aí seguia-o por outro lado agora, o versículo 27. Também tinha a grande multidão do povo e das mulheres que batiam nos peitos e o lamentavam. Essa a multidão que era a multidão que seguia a Jesus. E aqui, muitas vezes, essa multidão que segue a Jesus
vai ficar acuada, sem força. O versículo 27 nos fala dos tempos que nós estamos vivendo atualmente. Nós estamos vendo um crescimento de muitos movimentos políticos contra os cristãos, onde estão criando leis que impedem os cristãos de distribuírem folhetos nas ruas, de dizerem o que a Bíblia diz. Você não pode dizer muitas coisas dizendo que são pecado ou não, porque estão criando regras que até ferem a própria Constituição, porque a Constituição fala que no Brasil existe liberdade religiosa, mas eles estão dizendo, vocês não podem falar essas coisas. Milhares e milhares de coisas, porque eles querem condenar e ridicularizar o casamento, a família, o cuidado com os filhos, a sexualidade dos filhos. Tudo isso o sistema vai combatendo. E muitas vezes vai chegar um tempo, e a Bíblia fala isso, que o pecado vai se multiplicar tanto, que a multidão que quer seguir a Jesus não vai ter como ter forças para combater politicamente essa situação. Essa multidão que seguia a Jesus, naquele momento, estava acuada, porque Jesus tinha sido entregue ao poder do Império Romano. Os soldados, os capitães, tanto do templo quanto do próprio Império Romano, estavam ali, no controle da situação. Isso nos fala do poder político, do poder terreno, secular, dizendo, vocês não vão agora andar com ele, fiquem lá longe. Então essa multidão que era fiel a Jesus, nesse momento, estavam sem forças políticas, sem armamentos, sem possibilidade de fazer qualquer reação para que pudessem defender Jesus. Jesus estava realmente sozinho naquele momento e entregue para a morte. Conforme as Escrituras dizem que ele foi ferido e foi deixado só e ele foi levado para ser morto. Versículo 28. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. E esse versículo 28 tem uma aplicação prática para mim e para você. Que quando essas coisas vierem a acontecer, do poder político impedir que nós possamos anunciar o reino, porque nós devemos chorar e nos preocupar com a nossa salvação. E devemos nos preocupar em pregar o reino para as pessoas da nossa família, para que nós possamos estar firmes e aptos para entregarmos totalmente a nossa vida, corpo, alma e espírito para Ele. Aí vem o versículo 29. Porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Veja que Jesus disse, vai chegar um tempo em que, quando as mulheres não tiverem filhos, elas vão ser consideradas as bem-aventuradas. Porque vão dizer, que bom que você não teve filhos. Você não tem que ver o sofrimento dos teus próprios filhos. Versículo 30. Então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós. Jesus aqui está falando sobre o fim dos tempos mais uma vez. Ontem, em Lucas 22, nós lemos que Jesus falou a respeito dos sinais que vão acontecer. Que a lua se escurecerá, haverá muitos terremotos, haverá guerras e muitas guerras, haverá o tempo em que Israel será entregue ao domínio dos gentios. E isso já passou. Nós meditamos ontem que Israel já retomou o seu território em 1948 e em 1967 já houve a retomada do Muro das Lamentações e da parte oriental da cidade.
Então, os sinais estão aí. Israel foi entregue desde o ano 70 depois de Cristo, quando foi destruída, ficou até 1948 sem existir como um estado independente, foi entregue ao domínio dos gentios. E depois esse tempo já passou. E os sinais da natureza estão acontecendo todos. Então Jesus aqui dá mais uma avançada sobre os finais dos tempos. Vai chegar um dia que vão dizer aos montes, caiam sobre nós. E aos outeiros, outeiros é o mesmo que colinas. Vão dizer às colinas, cobri-nos. Ou seja, as pessoas vão desejar a morte. Versículo 31, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Jesus aqui está usando uma linguagem figurada. Se eu estou aqui na terra, vim aqui para salvar as pessoas e elas não me receberam, o que vai acontecer quando o madeiro estiver seco? Jesus está falando o que vai acontecer quando todas as coisas que precisam acontecer, que estão escritas na palavra, já tiverem acontecido. Ou seja, quando daqui para frente, o que mais eles vão fazer de pior em relação àqueles que querem seguir a Jesus. Versículo 32, e também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. 33, e quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, que também é chamado de Gólgota, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. 34, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Essa repartição das vestes de Jesus é uma profecia que está aqui no Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo que foi escrito por Davi e que é reconhecido como uma outra palavra do Antigo Testamento que anuncia como que se identificaria o Messias. Ontem nós lemos Isaías 53, que fala que ele não tinha nenhuma formosura, que ele sofreria. E aqui no 22 nós vemos que Davi fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Jesus disse essa frase, Deus meu, por que me desamparaste, quando ele estava lá na cruz? Lucas não registrou isso e nem João. Só que quando você lê Mateus, capítulo 27, versículo 46, e Marcos, capítulo 15, versículo 34, esses dois evangelistas falam que Jesus disse essa frase no momento em que, antes dele entregar o Espírito. E aqui no Salmo 22, nós não vamos ler aqui, mas ele é um salmo messiânico. No versículo 18 está escrito assim, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Então aqui está predito que fariam isso com Jesus. Retornando a Lucas capítulo 23, nós tínhamos parado no versículo 34, que fala, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e repartindo as suas vestes lançaram sortes. Aí versículo 35, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Versículo 36, e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. Versículo 37, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Aqui, no versículo 36, quando fala assim, que os soldados apresentaram vinagre para Jesus, Jesus, logo depois que ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus disse, tenho sede. Nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas registram que Jesus disse, tenho sede. Mas João, no capítulo 19, no versículo 28, fala
que Jesus disse: tenho sede. Então é por isso que aqui no versículo 36 fala no Evangelho de Lucas que eles apresentaram vinagre para Jesus. Porque nesse momento aqui, Jesus mostra que ele realmente era humano, que ele realmente tinha sede, como eu, como você. E dizendo: se você é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Versículo 38. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Vejam que até nessa situação foi declarado sobre a cabeça dele que ele é o rei dos judeus. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Veja que esse versículo 39 nos fala a respeito de pessoas que querem se aproximar de Jesus apenas para tirar vantagem e conseguir bênçãos. Ele disse: liberte-se e liberte a nós. Também nos fala a respeito de um grupo de pessoas que tem interesse em se aproximar de Jesus apenas em razão dos benefícios que podem colher e que não estão preocupados em relação à vida eterna. Versículo 40. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Veja que o outro é aquele que faz uma pergunta. Você nem teme a Deus mesmo estando na mesma condenação. O versículo 40 nos traz uma aplicação. Tem pessoas que estão na pior e mesmo assim ainda não reconhecem a Deus. Versículo 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. Versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 44. E era já quase a hora sexta. A hora sexta era 15 horas. Porque no sistema de contagem do tempo, eles começavam a contar o dia a partir das 6 da manhã. Então, 6. Então, aqui no versículo 44, a hora sexta era meio-dia. Então, era já quase meio-dia. E houve trevas em toda a terra até a hora nona. A hora nona era 15 horas. O versículo 44 nos mostra que ali onde Jesus foi crucificado, no meio-dia, perto do meio-dia, toda aquela região, toda a terra, ficou em trevas, e ficou em trevas durante um período de 3 horas. E isso também nos mostra que Jesus foi crucificado e além, não foi uma morte rápida, uma morte assim. Ele foi colocado na cruz e ele já morreu. Ele foi colocado na cruz por volta da hora terceira. Era mais ou menos 9 horas da manhã. E ele morreu às 15 horas, que era mais ou menos a hora nona, que o texto fala a hora nona. Então Jesus ficou 6 horas agonizando até morrer. Mas só Marcos registra que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Veja que em Marcos, capítulo 15, versículo 25. E era a hora terceira, e o crucificaram. Voltando para Lucas 23, e continuando aqui, a partir do versículo 44, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Veja que no templo havia um véu, e esse véu fazia a separação de uma área chamada do Santo dos Santos,
onde o sacerdote entrava uma vez no ano para apresentar-se a Deus e apresentar o povo. Esse véu que ficava no templo se rasgou de alto a baixo. E isso simboliza que Jesus rasgou toda a separação entre os homens e Deus. Versículo 46. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então Jesus disse isso. Versículo 47. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. 48. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. 49. Todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. 50. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, 51, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus e que também esperava o reino de Deus. 52. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. 53. E havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia sido posto. 54. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. Dia da preparação é o momento em que o povo judeu se prepara para resguardar o sábado. Então ali era o dia do sábado. 55. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também, e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. 56. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Então, elas viram que Jesus foi sepultado ali, onde José de Arimateia o sepultou, mas elas foram preparar as especiarias e elas respeitaram o sábado. Vamos ler depois o capítulo 24, quando elas, já no primeiro dia, vão logo cedo ao sepulcro com o propósito de colocar aqueles perfumes no corpo de Jesus. Algumas observações antes de terminarmos a fecharmos esse texto é que aqui, quando Jesus disse no versículo 46, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, essa foi a última frase que Jesus disse. Mas João registra que antes de Jesus dizer isso, ele disse: está consumado. Essa teria sido a frase conforme João, capítulo 19, versículo 30. Eu vou deixar num comentário fixado no final aqui nesse vídeo as 7 frases que Jesus disse quando ele estava na cruz. Lucas não registra todas as frases. Então, nós temos que ler os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João para ter todas as frases que Jesus disse. Quantas frases Lucas registrou aqui? Em Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, ele registrou a primeira frase que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa foi a primeira frase que Jesus disse. A segunda frase que Jesus disse está em Lucas também, no versículo 43. Ele estava conversando com um dos salteadores e um deles pediu para estar com ele no seu reino e disse-lhe Jesus, no versículo 43 aqui no topo da tela: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa foi a segunda frase que Jesus disse. A terceira frase que Jesus disse não está aqui. Nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta e nem a sexta.
tem 4 frases que Jesus disse antes de chegar até a 7ª, que foi essa de Lucas 23:46, aqui no topo da tela. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas 4 frases eu vou mencionar aqui. Foram as seguintes. No versículo, a terceira frase foi: Mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. João, capítulo 19, versículos 26 e 27. A quarta frase foi: Deus meu, por que me desamparaste? Que é aquela que nós lemos no Salmo 22, no versículo 1, que diz que ele diria isso. Mateus registrou isso no capítulo 27, no versículo 46, e Marcos no capítulo 15, no versículo 34. A quinta frase foi: tenho sede. Só João registrou isso no capítulo 19, no versículo 28. E nós vemos que ele realmente pediu, ele realmente disse: tenho sede, porque nós vimos aqui que os soldados davam vinagre para Jesus. Nós lemos isso aqui. E depois ele disse em João, no capítulo 19, no versículo 30, está consumado, antes dele dizer aqui no versículo 46, que Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu vou deixar um comentário fixado com as 7 frases que Jesus disse quando estava na cruz, com as referências bíblicas de cada uma delas. Essa é a meditação de Lucas 23. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.